Mas há razões técnicas para não estar ligado. Pelo menos uma. Está assim? Bem, então, bom dia a todos. Nós vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje com uma pessoa muito especial, a professora Gabriela, que me deu aqui esta missão de apresentar. Ela é doutorada e agregada em Filosofia Contemporânea, na especialidade de Estética e Teorias da Arte, pela Universidade dos Açores, com a dissertação intitulada A Imaginação em Paul Ricoeur, filósofo que estuda desde 1988 e que foi também tema das suas provas de APCC em 1991, com um trabalho sublinhado ao tema Os Símbolos do Trágico em Paul Ricoeur. É docente na Universidade dos Açores desde 1987, no Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais, onde tem lecionado diversas disciplinas aos cursos de História e Filosofia de Ensino, História do Património Cultural, Filosofia e Cultura Portuguesa, Comunicação Social e Cultura, no mestrado em Filosofia Contemporânea, Valores e Sociedade e na pós-graduação em Filosofia para Crianças. Tem participado em júris de provas académicas, mestrados e doutoramentos em diversas universidades. Foi também responsável pelo projeto Criatividade e Reflexão para a Infância Açoriana, Filosofia para Crianças, financiado pelo Governo dos Açores de 2007 a 2010, tendo continuado o projeto como coordenadora da linha de investigação Filosofia para Crianças do Centro de Estudos Filosóficos da Universidade dos Açores, do qual é diretora. É formada em Filosofia para Crianças pela SATER e é autora de um livro intitulado Imaginação em Paul Ricoeur, possuindo vários artigos em diversas revistas da especialidade e obras conjuntas nacionais e internacionais. Hoje vai desenvolver uma comunicação com o tema estética na filosofia para crianças. Eu dou então a palavra à professora Gabriela. Muito obrigada, Raquel. Então, bom dia a todos. E agora, esqueçam tudo aquilo que ouviram, aquilo é só conversa. Eu sou a Gabriela e tenho muito gosto em estar aqui convosco. Vou então falar-vos sobre uma das minhas temáticas preferidas, que é exatamente a estética, só que a vou aplicar à filosofia para crianças. E porquê? Exatamente porque o nosso projeto, quando nasce muito ligado à dimensão da estética. Ou seja, aliás, eu costumava dizer que uma das nossas características é exatamente termos como base esta dimensão da estética. Entretanto, depois, evidentemente, o tempo foi passando, as coisas foram crescendo e, apesar da dimensão da estética estar sempre subjacente, outras dimensões foram tomando corpo. Ora, falar de estética enquanto área da filosofia vai permitir exatamente uma reflexão sobre a imaginação. E essa reflexão sobre a imaginação vai poder ser integrada num estudo que procura entender uma heurística transcendental, portanto um saber fazer transcendental no sentido que é possível, neste sentido, aplicado a diferentes faixas etárias. Para o efeito, vamos iniciar exatamente com esta questão, que é a seguinte.
afinal de contas, que a gente anda para aqui a falar de estética, isso que é, não é? Uma vez estava na cabeleireira, eu falo muito, quando chegar à altura que me quiserem calar, diz-me, olha, não tens mais tempo? E eu, desligo. Estava eu na cabeleireira e estava a senhora a lavar-me a cabeça, uma cabeleireira onde eu nunca tinha ido. E a senhora perguntava-me assim, então o que é que faz? E eu, sou professora. De quê? De filosofia. E a minha sempre levava a cabeça. Onde? Na universidade. O que dá? E eu, estética. Ah, esteticista! Ora está, uma identificação rápida e eficaz com quem me estava a lavar a cabeça. É isso. E é muito interessante, se puserem a palavra estética no vosso computador, vai-nos dar N clínicas de estética, não é? Como é que se põe a bochecha de um lado, do lado do outro, se levanta o que já está para baixo, etc. Ora bem, mas neste caso nós vamos falar sobre a estética e o que eu quero, o que eu falo sobre estética tem a ver exatamente com esta dimensão. E esta dimensão é a capacidade que nós temos de olhar e de sentir alguma coisa, não é? Quem diz olhar diz ouvir, quem diz ouvir diz apreciar, etc. Mas, no fundo, é esta capacidade que nos vem exatamente desta dinâmica da sensibilidade e que entronca na palavra, no termo grego aesthesis, e que quer dizer exatamente sensibilidade. Esta palavra, se forem estudar a história da filosofia, veem que a palavra não aparece como disciplina filosófica. Ela não existe até o século XVIII, não é? Aparecem as teorias da arte, aparece a estética, mas ligada a uma outra dimensão, e é, na verdade, com Baumgarten, no século XVIII, que a estética nos aparece como exatamente um conhecimento inferior. E então, e já vamos saber porquê, desde a sua origem que a estética foi entendida como a capacidade humana para a captação dos objetos que nos rodeiam, por intermédio dos nossos sentidos, bem como pela afetação que nos provoca. Aqui, dois pontos importantes. Primeiro, a capacidade humana para a captação dos objetos que nos rodeiam, ou seja, é essa capacidade que nós temos de, pelos nossos sentidos, sermos capazes de captar aquilo que está à nossa volta, não é? Transformarmos depois isto em conhecimento, é quase uma dimensão empírica, estamos um pouco no empirismo inglês, que influencia muito Baumgarten também, e é uma outra dimensão, que é a dimensão da afetividade. Ora, o que é a afetividade? É a pergunta que eu faço sempre. Quando dizemos, a Ana Catarina é uma pessoa muito afetiva, não é? Geralmente, o que é que queres dizer com isso? Quando dizes que és uma pessoa muito afetiva, se é que dizes? A quem é que dizes com isto? Sou uma pessoa afável, sou uma pessoa simpática pelos outros, não é? Pois é, não é nada disso, é isso mesmo. E é por isso mesmo que eu pergunto sempre, porque a resposta é sempre a mesma. Porque este foi o termo que ficou na nossa história, que ficou na nossa língua. Mas a afetividade é mais do que isto, tem algo subjacente que justifica que chamemos afetividade a isso. E vou-me meter agora com a Raquel, não é? Se eu vier aqui a Raquel, não é? E por qualquer razão lhe der um empurrão, não é? A Raquel odeia. Qual é a tua reação? Diz, com sinceridade, essa mulher está doida. Louca, a chatear, quer dizer, é a reação natural. Então, a afetividade acaba por ser exatamente a reação que o sujeito tem face ao mundo que o rodeia e a resposta que esse sujeito lhe dá. Então, por isso dizemos, a pessoa é muito afetiva, não é? Porque o modo como a pessoa tem de responder ao mundo que a rodeia é um modo simpático, é um modo, pronto, amigo, etc. Ou dizemos que é daquela pessoa insuportável, não é nada afetiva. Porquê? Porque é uma pessoa que nos põe à distância. Mas põe-nos à distância porque não deixa exatamente que a nossa ação tenha uma reação
calma, chamemos assim, tenha uma reação. Um dia resolvi fazer isto na área da psicologia, porque no ensino secundário, quando fiz estágio, dávamos filosofia, dávamos psicologia, dávamos sociologia, dávamos tudo, depois tem o caldeirão. E então, na psicologia, resolvi fazer um estudo. E então pus metade da turma, ia para a rua, ia em frente à escola, havia um jardim, e então iam perguntar, um aluno, grupos de 2, um perguntava simpaticamente, não é? Ou transeunte, por favor, que horas são? E a pessoa responde naturalmente, olha, são 10 para as 10, não é? Ou então, que horas são? Uma pessoa que não conheces no meio da rua, não é? A reação é, estás doido? Perdeste? Estás a filmar alguma coisa esquisita? Não és bom? Bem, a coisa foi de tal ordem que uma das senhoras que conhecia a diretora da escola, e o que ficava ao lado observava e tomava nota, não é? Da reação, para eles perceberem os dois modos de afetação. No fundo era isso que eu queria. E então, foi tão modo que uma das senhoras foi à escola fazer queixa. Se os alunos da escola estão ali no parque a bater nas pessoas e a perguntar. Nesse verdade tive que explicar que era um projeto. Um projeto. Ora bem, então, isto para explicar esta afetação. Esta afetação é exatamente o modo como eu reajo. Reajo a uma obra de arte, reajo a um livro, reajo a uma pintura, reajo a uma dança, reajo a qualquer coisa, não é? Então, somente no século XVIII, como vos dizia, com Baumgarten, numa obra que ele escreve intitulada A Estética, que é publicada em 2 volumes, um sai em 1750, outro em 1758, é que esta palavra estética começa a constituir um domínio filosófico específico. Isso acontece com várias áreas da filosofia. A psicologia também sai no século XIX, não é? A sociologia também sai da filosofia no século XIX. A ética sai também, não propriamente da filosofia, mas do grande núcleo filosófico base no século XIX, mais especificamente depois no século XX, e assim sucessivamente. E por isso teremos que continuar a perguntar o que é filosofia, porque é tão diferente da pergunta que se fazia idêntica no século III a.C., por exemplo, e a mesma pergunta num outro contexto, que é o do século XXI. Portanto, a pergunta é pertinente e mantém sempre a sua atualidade, independentemente do seu conteúdo semântico-filosófico, que implica a resposta ser diferente. E por isso ela é sempre tão atual. Não quer dizer que seja a mesma pergunta. É a mesma formulação, mas não é a mesma pergunta. Então, a estética começou a constituir-se um domínio filosófico específico, porém, era ainda entendida como, e agora, o estudo da perfeição do conhecimento sensitivo. Então, implicava exatamente esta dimensão de passar pelos nossos sentidos, esta dimensão de passar pela nossa sensibilidade. E ainda não estamos a tocar a problemática do sentimento e das emoções que vai aparecer só mais tarde. Aqui é mesmo um conhecimento do doce, do amargo, do frio, do quente, que já Platão falava no Fédon e que aqui está muito presente e que depois os empiristas vão desenvolver e que os racionalistas reconhecem, mas não partem o conhecimento desta fonte, desta origem do conhecimento, mas reconhecem a sua necessidade. Ora bem, então, quais são os grandes temas da estética? Ora, o grande tema da estética é exatamente o tema do conhecimento, como é evidente, mas a estética estuda, por definição, o belo. E foi uma coisa que sempre me questionou. O que é o belo? E é muito interessante que responder. E depois sou uma pessoa curiosa, eu gosto muito de saber o que é que os outros disseram. E os outros eu entendo pelos grandes filósofos, por aqueles aos ombros de quem eu me coloco para tentar perceber
aquilo que depois eu vou interiorizar e fazer um conhecimento meu. Portanto, esta metamorfose, não é? Para mim é muito necessária de o que é que aquele disse e vão ver o que é que o outro disse e como é que isso me permite estar aqui e agora. Então, o belo, por exemplo, para Aristóteles, não é? Tem a ver com grandezas matemáticas. Tem a ver com a grandeza, tem a ver com a ordem, tem a ver com a perfeição. Um Picasso, visto por Aristóteles, era lixo. Uma Vênus de Milo, coitada, toda torta, toda apertada, sem cabeça até sem braço e assim, é lixo. É uma estátua que já não representa aquilo que ela, por princípio, devia apresentar. Está-se-me a entender? E, portanto, para Aristóteles, que é um filósofo do século III a.C., isso não é belo. Porque o belo tem que ser perfeito. E ser perfeito quer dizer, tem que ter princípio, meio e fim. Tem que estar completo. Não pode ter nem um nariz acima, nem um pé abaixo, nem não ter um braço, nem ter uma maminha acima e a outra abaixo, nem ter um anca para a esquerda e um pé para a direita. Não pode. Tem que estar tudo direito no seu lugar. Porque é símbolo da perfeição, não é? Então, tem que estar tudo direitinho. Ora bem, damos depois um salto, não é? Vamos passeando assim, como eu costumo dizer, não propriamente na aldeia da Joana, mas na aldeia dos filósofos, não é? Eu diria na grande cidade dos filósofos, não é? Vamos passeando e encontramos Tomás de Aquino. E vamos, o que é que este homem diz? E Tomás de Aquino vai dizer, o belo é id quod visum placet. O que é que isto quer dizer? Agora foi bonito eu dizer isto assim, vou dizer, é aquilo que visto agrada. Deixa eu vou escrever para vocês verem que eu sei escrever aqui. Filha, a gente tem que refrescar, porque isto é muito logo de manhã. E, obviamente, até a caneta não quer escrever. Id quod visum placet. Ora bem, e isto quer dizer uma coisa que é assim, o que visto aqui, e o placet agrada no sentido de dar prazer. Bem, disse a Berta que eu precisava de um quadro. Ora, isto não é o que parece. E quod visum placet, ou seja, aquilo que visto agrada, por aquilo que eu tenho vindo a dizer, automaticamente, como se chama? A Raquel, diga-me uma coisa, com toda a sinceridade, e eu vou dizer que tem razão. O que visto, vê com quê? Os olhos. Que olhos? Os olhos. Que estão onde? E aí é o quê? E aí é onde? Onde estão os seus olhos? Não, é que eu outro dia numa comunidade de investigação perguntei a um menino se poderia ser bonito por fora, não é? Ele disse-me que sim, que era bonito, que o João era bonito, que a Joaquina era bonita, que a Mariana era bonita. E depois depois eu perguntei, e pode ser bonito por dentro? E ele disse, ai Gabriela, disparado, por dentro eu sou só tripas, estômago, é Portanto, por isso eu insisti muito, porque visto era o seu, não é? E disse muito bem, é o visto próprio do meu sentido da visão. Não é. Aqui não é. É que este visto é o que passa geralmente pela visão, porque é muito aristotélico e parte dos sentidos, mas depois, sobe até ao intelecto e o intelecto vê. E aquilo que depois é visto pelo intelecto agrada. Então, repare, há uma grande ligação entre o sensível, não é? Depois o intelecto e depois o conhecimento. Até vai aparecer Kant. E, como é que se chama o homem que escreveu L'Arte Scolastique? Jacques Maritain. Jacques Maritain diz, numa obra chamada Arte Scolastique, diz o seguinte, até parece Kant, mas não é. Porque, e por isso é que eu gosto da filosofia, que a gente esfrega ali até chegar bem lá abaixo
e perceber na realidade o que é que esta gente está a dizer, é que este prazer é um prazer intelectual. Não é um prazer que parte do gosto de sentimento, mas é um prazer intelectual. Ou seja, um prazer que tem por base o conhecimento, a célebre contemplatio latina. Olha lá. Depois temos a afetividade. Pronto, isto só para verem, então, o que é o belo. Fiquei entre mais daqui. Vamos dar um salto para Kant. Belo para Kant é, olha, por exemplo, aquilo que é uma maluqueira completa e absoluta, que diz o nosso filósofo de Königsberg, diz, belo é o que agrada universalmente, sem conceito. E a gente, levamos um tiro, certo no meio da testa. Como é que é algo que agrada universalmente, se é universal tem que ser conceptual, e ele a seguir diz, mas não tem conceito. A gente diz, como é que este homem vê isto? Não é? E vamos estudar a crítica da Faculdade de Julgar, cerca de 400 páginas. E vamos perceber. Ora bem, e eu não vou falar nisso aqui, porque não é bem este o nosso projeto. Ora bem, então isto só para explicar que o belo tem explicações, tem compreensões diferentes ao longo da própria história, não é verdade? A afetividade já falei, da criatividade é um tema fundamental para a estética, do qual falarei hoje e será o centro desta conversa convosco. Falamos também de objetos estéticos. O que é um objeto estético? Qual a diferença com um objeto natural? Qual a diferença com um objeto artístico? Qual a diferença com um objeto ansioso, que a Magda me ensinou? Não é? Então, que tipos de objetos são esses? O que é um objeto estético? O que é um objeto natural? Muito simples. Olho lá para fora, vejo um árvore, é um objeto natural. São resolvidos. O que é um objeto artístico? Objeto artístico, olho para um... Onde é que eu vou olhar? Diga. Um quadro. Um quadro. De quem? Diga-me qualquer. Picasso. Do Picasso. Olho para um quadro de Picasso e digo, olha, ali está um objeto artístico. Porquê? Porque a gente diz que o quadro de Picasso é um objeto artístico e não dizemos que a árvore é um objeto artístico? É uma arte. É uma arte do homem. Criada pelo homem, porque de alguma maneira houve a intervenção do homem naquele objeto, não é? Portanto, foi fabricado, foi produzido pelo homem. Como se chama? Sofia. Muito bem, Sofia, obrigada. Depois temos o tal bendito objeto estético, não é? Que é isto. Que bicho é este, não é? O objeto é este. Como se chama atrás do Fernando? Ana. Oh, Ana, diga-me uma coisa, gosta de ver o pôr do sol? Gosto. É bonito. Diga-me uma obra de arte que gosta de ver. Ou qualquer. Ou ler, ou ouvir uma música. Diga uma música que gosta. Quem quer ajudar? Ninguém quer ajudar, falta de solidariedade. Queres, ou seja... Ora, anda Carlos. Agora, então queres as vossas mãos? Pintura? Pintura? Pode ser pintura? Pode, o que tu quiseres, diz-me. Edward Hopper, Knockout. Pronto, a gente fica todo sem saber o que é que ele estava a dizer, mas o que ele disse foi um naufrágio. Deduzimos que é o quê? Uma pintura. Olha, uma pintura, está bem, já não é mau. É uma pintura. Então temos um pôr do sol, que é bonito, gostamos. Temos uma pintura que ele gosta e que a Kant pressupõe que todos nós gostemos também. Pronto. Ana não sabia, mas fica a saber que gosta daquela pintura. Não tem problema nenhum. Ora bem, então, o que é que acontece? Ambos são objetos estéticos. Um pôr do sol, que fico muito bem, me dá um grande sentimento de prazer ao vê-lo, apesar de ser perfeitamente errado aquilo que estou dizendo, não é? Porque todos, agora vou fazer uma ligaçãozinha para a ciência, que adoro, não é? Adoro fazer estas coisas, não é? Todos nós sabemos que não há pôr do sol, ou há? Há pôr do sol. O sol nasce, bom, o meio-dia está aqui, cuidado, o sol o meio-dia queima muito, e depois o sol põe-se.
não é? Então o Sol anda e vira e torna e serve. E todos nós sabemos que o Sol não anda, não é? Todos nós sabemos que ele está paradinho e que o que anda é a Terra. Mas ninguém está a ver um pôr do Sol e diz que linda volta que a Terra está a dar. Não dizemos, mas sabemos que é assim. E o que eu acabei de vos mostrar foi a diferença entre o conhecimento científico e a estética. O conhecimento científico eu sei, não é o Sol que anda, mas eu digo, que lindo pôr do Sol. Eu sei que não é o coração que sente. Agora vou-me meter aqui com as minhas colegas, não é? E elas já me ouviram dizer isto tanta vez. Não é o coração que sente. Não é no coração que nós gostamos das pessoas, não é? Nós gostamos da pessoa com o cérebro, com a razão. Nós sabemos que é no cérebro que gostamos das pessoas. Nós sabemos que temos sentimentos aqui num compartimentozinho, não é? Aqui de cima, que é a partir daqui que gostamos das pessoas. Os sentimentos estão localizados aí. Evidentemente que quando a gente vê quem a gente gosta, ou quem a gente ama, ou quem a gente deseja, que talvez quando é mesmo uma pessoa é muito bom, quando é pessoas diferentes é pior. Está correndo bem. A gente continua com o mesmo espírito de ontem. Será? O que é que nós sentimos? Sentimos aquilo que os franceses chamam en frisson, não é? En frisson é uma coisa que se diz. Olha bem, eu não digo que é o cérebro. Evidentemente que o cérebro envia depois aquelas coisas para o coração. A gente sente o coração palpitar mais depressa quando a gente vê a tal pessoa, não é verdade? Mas não é o coração que sente. Portanto, dizer isto às minhas colegas, com quem eu adoro trabalhar, porque para além de serem colegas de trabalho, como vocês já perceberam, é uma felicidade, porque somos todas muito amigas, não é? E não são nós as quatro, neste caso incluir a Marta também, são mais os outros 2 marrecos que temos lá. E digo marrecos porque tem ali um cisne. São mais os 2 colegas que nós temos lá, que também são muitos nossos amigos. E temos um bom grupo de trabalho. Não quer dizer que nós não nos zanguemos e que elas não nos façam esse tipo de partidas. Fizemos. A partida foi esta. Convidaram-me para jantar fora. Com eles. Eu fui. Não é? Faz 2 meses antes. Eu gostei muito. Qual não é o meu espanto, depois de estarmos no fim do jantar, aparece um bolo muito bonito, desenhado um cérebro em cima, uma coisa horrorosa. Com aqueles beijos todos, aquelas coisas todas horrorosas com o cérebro, o cerebelo, estava tudo a sair da para a coluna, vinha tudo ali em cima do bolo, cinzento, lembro, que era azulinho, cor-de-rosa mais abaixo, e depois dizia uma coisa lindíssima. À volta do tal gosto, dizia, gostamos muito de ti. Ora bem. Então, foi um objeto estético para mim, naquela altura, mas foi também, e simultaneamente, uma categoria, vou saltar a experiência e volto lá, uma categoria estética, porque o bolo era feito de farta. Ou seja, o que é uma categoria estética? É aquilo que eu digo que o objeto é. E eu digo conforme eu sinto. Então é feio, é belo, é dramático, é trágico, é grotesco. São, de acordo com o Etienne Souriau, as grandes categorias estéticas. Depois vamos para as pequeninas categorias estéticas, essas eu gosto. É o giro, não é? Veja uma camisa gira. É muito diferente, não vou ficar em frente a um quadro do... Roberta, vou meter contigo. Fomos as duas para Madrid. Depois viajámos muito juntas todas, não é? Eu tenho a sorte de ir sempre com uma delas. Eu vou sempre. E elas é que se vão revezando, não é? Então fui para Berta a Madrid. Berta é uma pessoa que conhecia, não sei se ela ainda conhece muito bem Madrid, por simples facto, Madrid mudou. E a Berta, entretanto, não tem ido lá muita vez e, infelizmente, senão eu já tinha ido com ela. Berta conhecia muito bem Madrid, com as palmas das mãos. E então, é ótimo ir a Madrid com a Berta, que é quase como ir hoje à Angra com o Dr. Jorge Fujares. O homem deve saber bem daquilo.
E então o que é que acontece? Estávamos a ver no Museu do Prado, era na Reina Sofia, o Miro. Reina. Na Reina, não, ela sabe? Eu não sei. Eu sei que só que vi. Não é? E então, juro-vos, vou-vos dizer que era nada mais, nada menos, vou tirar isto daqui, que um quadro assim branco, credo, sabe-se, vou fazer o pobre do Miro, nada de nada. É assim, uma tela branca deste tamanho. Se não é deste tamanho, é quase. Isto está opaco. Eu é que não vou ficar aqui muito tempo por isto opaco. Ok? E ali no conto tem escrito Miró. Bom, eu olhava para aquilo. Não dizia, não sei nada disto. O que é que este homem quer com isto? Eu perguntava, o que é que o homem quer com isto? Isto está num museu de arte. Isto deve ser bom. Se isso é bom, porque é que eu não percebo? Se eu não percebo, o que é que isto me diz? Bom, não percebia nada. E a Berta olhava para aqui com ar de entendida. Só Berta, vais-me explicar. Porque a Berta é muito mais estética do que eu. Eu sou mais racional. Coloco a razão, não é? E quero compreender e não tanto sentir. Aqui está o meu defeito. Acabei de me confessar. Ela não, ela sente. Mais diretamente. Então explica-me, querida, que eu não percebo o que é que este homem quer isto. Ela deu-me uma explicação que até fazia muito sentido. Diz-me assim, olha, lembras-te daqui quando nós éramos pequeninos, havia aqueles desenhos que é com pontinhos, 1, 2, 3, 4, e que os meninos têm que unir e faz depois, aparece depois a figura. Então dizia-me ela, repara que ela, que aquilo são pontos de referência, tu podes passar as linhas que tu quiseres por ali e podes construir tu um quadro. Ou seja, o que ela me estava a dizer é uma dimensão da estética que vem aqui da criatividade e que se chama o recriar. O recriar é aquilo que o esteta, ou seja, o percipiente, ou seja, nós fazemos, faça um quadro. Nós metamorfoseamos o quadro, recriámo-lo de acordo com o nosso mundo vivido e damos-lhe um sentido, não é? E eu disse-lhe, está bem, e a gente vai ver outra coisa. Mas eu não vou online. Não vou online. Gostei, fiquei percebendo, mas faltava o tal sentido. Vou para a Bélgica. Isso é para vocês verem que a viagem mesmo. Ora bem. Vou para a Bélgica, Museu de Arte da Bélgica. Bruxelas, verdade. Ok, eles têm aqui bem organizado, porque tem aqui por salas. Século XV, vem desde a pré-história para ali fora. Chega ao século XIX, uma sala enorme, com pinturas do século XIX. Senhoras muito bonitas, muito bem sentadas, com os punhos de renda muito bem feitos, é menor, as cadeiras com as grandes coisas, com as garras e as garras, com as unhas, os tiques, mas uma coisa ao pormenor. Chega-se ao fim da sala, um enorme quadro, assim, de um lado ao do outro desta parede, a Revolução Belga. Aí, soldados de baionetas, soldados caídos no chão, mulheres aos gritos, crianças para ali por meio. Pronto, a pessoa sai dali com uma que experiência estética. A pessoa sai dali com o que é que está a acontecer, não é? É essa experiência. Desce uma escada rolante, mesmo ao lado, um grande cartaz que diz Arte Belga Contemporânea. Ok? Avança e chega lá abaixo, mesmo à saída das escadas, e vê outra vez as telas brancas para mim são odiar. Uma tela branca. E agora, o que tinha na tela? Sabem aqueles as tintas, aqueles tubos de tinta que os pintores usam? Então, o que é que fez o pintor? Olha, que eu nem sequer fixei o nome. Tirou o tampa, colou
Onde cola aquela tampa, pega na besnaga e faz. Onde acaba o risco, cola um tubo. Ora bem, e a gente chega ali, a gente vem com os olhos cheios das rendas, dos anéis, daquelas coisas todas lá de cima, e a gente chega ali e vê um quadro cheio de tampas, cheio de cor e cheio de tubos. E qual é a nossa emoção estética? Um enorme ataque de riso. Não é? E eu sentei no banco, sentei-me a rir, sozinha, que rimo, e só dizia assim: este tipo está a gozar comigo, este tipo está a gozar comigo. Mas interessante, porque é que continuou a ser uma obra de arte? Porque continuou a provocar-nos uma emoção estética. Quer tenha sido riso, quer tenha sido choro, não chorei naquela altura, quer tenha sido outra coisa qualquer. Então nós fazemos depois um juízo de gosto. E o juízo de gosto é diferente do juízo lógico. O juízo lógico é um juízo determinante, é um juízo de conhecimento, não é? Eu gosto, este é uma sala. É um juízo lógico. Mais voltas que a gente deixa uma sala, não é? É um juízo determinante. Mas se eu digo, eu detesto esta sala, passou a ser um juízo estético. E porquê? Porque eu integrei na sala não só o conhecimento de que era uma sala, como o sentimento que a sala me provoca face à mesma. Depois não quero saber mais, eu vou ali para fora e continuo a pensar que sala horrível, aquela deste. Eu continuo com o sentimento cá, coisa horrorosa, não é? O sentimento continua no sujeito estético, independentemente do objeto, e por isso Kant diz, não precisamos depois do objeto para nada e precisamos do sentimento. E é aí que nós estamos depois na filosofia para crianças. É por aqui que a gente entra depois na estética para a filosofia para crianças. Mas vamos continuar. Então, questões como o que é o belo, o que é o gosto, o que são as categorias estéticas, o que é a imitação. Existe alguma relação entre o belo e o bem? Quem é que tem filhos? Por amor. Ora bem, quem é que é capaz de confessar que nunca disse ao seu filho ou à sua filha: menino lindo, fizeste bem? Põe o dedo no ar. Que nunca disse. Nunca disse. Ou seja, quando dizemos menino lindo, fizeste bem, menino feio, fizeste mal. Estamos a fazer exatamente aqui. Será que existe alguma relação entre o belo e o bem? Será que estamos a juntar o belo e o bem? O belo e o bem em Platão chamava-se kalokagatia. Estavam juntos, Platão, Aristóteles, não é? E tinha um aluno que era muito bom aluno e era muito bonito. Ele era bom e belo. E então, eu chamava-lhe Kalos Kagatoi, que era bom e belo. Bem, este meu aluno depois foi-se embora, foi para a sua vida, e eu um dia tenho um filho que nós chamamos que é o mais pequenino, tem 25 anos, o mais velho tem 38, e então, o mais pequenino tem a mania das canoagens, não é? E então era preciso ir treinar, e treinávamos muito, e eu ficava dentro do carro a fazer coisas, e ele treinava nas lagoas e mais não sei o quê, e tínhamos que levar, tínhamos um Toyota Yaris, que é uma coisa pequenina, não é? E tínhamos que levar a canoa em cima do carro. Para levarmos a canoa em cima do carro, a canoa sai, não é, dos limites do carro, o que é contra a lei. Mas era nos Açores, ou íamos de manhã, ou vinhamos à noite e não encontrávamos, na verdade, muitas operações de sol. Um dia, vou e tchim, num cruzamento, operação stop, e que chatice, pronto, lá se vai a separada da canoa, que chatice. Então, vem um senhor, um agente, de óculos escuros, chapéu na cabeça. Eu disse, eu comecei logo a dizer, senhor agente.
Eu já sei, o senhor vai me multar por causa da canoa, mas é que o senhor sabe, o meu filho é atleta de alta competição, e o rapaz está a olhar para mim. E depois diz-me assim, senhora doutora, não é nada disso. E eu, este homem conhece-me. E ele olha para mim, continua a olhar mesmo. Senhora doutora, conhece-me. E eu, doutora não me conhece, não, doutora não é nada disso. E eu, mas é então o quê? Conhece-me? E ele, claro que eu conheço, foi minha professora. E eu olhava para o rapaz e não via nada. Os olhos escuros com o chapéu, longe que eu estava. E ele foi tão simpático, tirou o chapéu, tirou os óculos e disse, eu sou o Carlos Cagato. E eu, homem, que bom que tu estás aqui! Continua a ser bom. Não, senhora, não é por isso que nós estamos aqui, é para dizer que não pode ir por aqui, tem que ir por aqui, porque aqui está São estas coisas engraçadas que nos acontecem na vida e que para mim são muito, muito importantes. Okay. A outra é, será que a imaginação justifica a humanização do próprio homem? Esta é uma grande pergunta que Ricoeur tenta ao longo de toda a sua obra responder, não é? Mas não vamos falar disto agora. Qual a relação da ciência com a arte e qual o seu impacto na estética, não é? Quando hoje em dia, na bioarte, não podia deixar de falar isto, hoje em dia na bioarte fazem coelhinhos verdes, não é? Qual o impacto disto na estética, não é? O que é que nós sentimos? Depois, se quiserem, outro dia, noutra hora, falamos sobre isto. Hoje vamos continuar com os nossos cisnes. As perguntas das crianças são, na verdade, um admirável sinal de que o homem, enquanto homem, filosofa espontaneamente. Já todos conhecemos esta citação de Capri Aspas e já todos conhecemos, que eu não vou ler, vou deixá-la ali, para quem quiser ler, e já todos sabemos que esta é uma atitude espontânea da criança, não é? A criança necessariamente questiona. O meu filho, uma vez íamos pela rua, estava eu grávida. Mentira, eu já tinha nascido. Ele viu uma senhora grávida, tinha 4 aninhos, o mais velho. E íamos passeando, ele viu uma senhora grávida e com ar sério, porque este meu filho era muito sério quando era pequenino. Diz-me assim, oh mãe, aquela senhora tem um bebê na barriga. Tem, filho. Lá uns passinhos. Eu também estive na tua barriga. Estiveste, filho. Mais uns passinhos. Oh mãe, tu comeste-me. Claro, desandei barriga. No meio da rua e toca-te explicar a sementinha e a terra, não é verdade? Foi a coisa complicada. Ora, isto para dizer o quê? Para dizer exatamente que as crianças perguntam. As crianças querem respostas, não é? E os adultos têm que dar as respostas de acordo com a idade das crianças. Aqui é que está o grande problema. Eu comeu uma fortuna amor ardente, não é? Quando meu mesmo filho me pergunta, mãe, o que são as nuvens? E eu, com um ar muito estúpido, devo ter dito, filho, são pequenas bolinhas de água suspensas na atmosfera. E ele olha para mim e diz, à minha espera! E aí? Quer fazer as nuvens? Estúpida, não é? Estúpida na resposta. Mas só para termos esta noção de que as crianças querem respostas. Perguntam porque querem respostas. Ora bem, e aponta, e agora vou começar a entrar exatamente na criatividade, apontamos exatamente para o grande problema da criatividade. O problema da criatividade que faz com que, na criança, um elefante possa, na verdade, ser cor-de-rosa. Qual o problema? Não é? Se eu quero um elefante cor-de-rosa, e agora? Oh filho, não há. Só há elefantes cinzentos. O meu é cor-de-rosa. E pronto. E é deixar ficar, porque está certo, não é? Eu é que não sou capaz de entrar nesse mundo. Não é ele que é capaz de sair. Ele vai sair mais tarde. Naquela altura, para ele, o elefante é, na verdade, cor-de-rosa. Ora, vou fazer agora algo que eu gosto muito.
é um bocadinho maçudo, mas parte do princípio que é um pouco o estado da arte, da criatividade. Na história da filosofia, aqui é que está. E na história da filosofia nós temos dois grandes momentos, dois grandes universos. Aquilo que se chama o universo da objetividade, que é o universo aristotélico tomista, isso é um B, tomista, e aqui existe um sujeito e existe um objeto. Porque é que é o universo da objetividade? Porque este sujeito pergunta o que é este objeto. Pergunta assim, coloca a investigação no objeto. Pronto, muito simples, dito de uma maneira muito rápida, não é? Então isto se chama universo da objetividade. Neste universo da objetividade, ou seja, em que a nossa grande preocupação é o objeto, temos Aristóteles que nos vai trazer e marcar para o resto da história da filosofia até aos nossos dias a diferença, as diferentes dimensões da razão. Então temos uma razão teórica, e a razão teórica é, na verdade, aquela que se preocupa com o conhecer. Eu acho que isto é muito importante, termos as coisas arrumadas nas nossas cabeças, para depois podermos ajudar a arrumar a casa dos outros. Primeiro tenho que arrumar a minha casa para arrumar a casa dos outros, não é? Se eu tenho a minha casa desarrumada para arrumar a casa dos outros, vai ser um bocado complicado. Então, essa razão teórica tem como objeto conhecimento. E é isso que ela se preocupa. Preocupa-se em conhecer. Mas há uma outra razão, não é a mesma razão, desculpem, há uma outra dimensão da razão que se preocupa com o agir. E esta Aristóteles chamou razão prática. É aquela que orienta a minha ação. Pronto. E há uma outra dimensão da razão que orienta a minha produção. É a razão poética. E nesta razão poética temos dois ramos. Temos um ramo da techné, que é aquele que vai dar origem à técnica, e aqui é muito simples. Já estamos no campo da produção, estamos no campo das artes, não é? E a estética está sempre muito ligada às artes, ou depois e agora mais tarde com a ciência. Mas com a arte temos o quê? No campo da techné. Temos produção feita por regras e que tem como objetivo a criação, estamos na criatividade, não é? A criação de um objeto que fica fora do sujeito. Bem, vamos dar o destaque de loucura, não é? Distinção entre o facto e o ato. Ok, passou-se uma coisa e aguenta-te aí, tu vais lá. Tu falou da sério? Pá! Já te fuja. Ok, foi uma ação da minha parte. Tchum! Quem agiu? Acho que sim, não é? Foi que lhe bati. Ou seja, por isso dizem depois os escolásticos, as ações ficam com quem as pratica. A ação é boa ou a ação é má, consoante eu a pratico, por isso é que depois me vou confessar e dizer ao padre que não agi bem. É porque fui eu que agi, não foi o vizinho. Se eu me for confessar ao padre e dizer, minha vizinha anda sempre metida com o marido da outra. O padre diz, mas não és tu, não tens nada a confessar os pecados da vizinha. Tem que dizer, eu, não é? Estou assim, assado. Então é a ação, não é? Quem é que ficou com os meus dedos marcados na cara? A Manuela. Os meus dedos são o facto. Ficaram fora da minha ação, mas estão relacionados com a minha ação. Então é exatamente isto que aparece aqui. A techné dá-me exatamente o facto que fica fora do sujeito e que, de qualquer maneira, está relacionado com o sujeito. Mas essa techné tem a ver com a técnica. E eu ainda sou do tempo, adoro. Agora já estou na fase que eu adoro usar os meus cabelos brancos, adoro. Ainda não chegou as rugas, quando chegarem as rugas eu vou adorar usar as rugas, não é? Adoro, porque digo, eu ainda sou do tempo, e acho isto muito bonito, eu ainda sou do tempo em que se falava na arte do sapateiro, na arte do carpinteiro.
na arte do pedreiro. E chamávamos artes exatamente às técnicas, não é? Eram as técnicas que eles sabiam para fazerem o seu trabalho. Mas há uma outra dimensão da produção e que se chama a poiesis. E a poiesis é, do mesmo modo, uma produção, só que agora não tem um fim utilístico, não tem uma especificidade. A técnica vai dar origem aos nossos dias e depois na evolução etimológica vai dar origem à técnica, não é? Temos os técnicos e a poiesis vai dar origem àquilo que nós chamamos os artistas, não é? Que são aqueles que produzem, têm factos fora dos seus sujeitos, dos seus corpos, não é? Mas produzem pelo simples prazer de produzir. Não querem saber mais nada, não é? Ora bem, dá um saltinho ao Tomás daqui, ali, fica ali à esquina no século XIII, não é? Ali, vamos encontrá-lo ali na aldeia da Joana. E o Tomás daqui nos chama à razão teórica, a reta ratio cognoscibium, ou seja, a reta razão para o conhecimento, mantém as mesmas linhas de Aristóteles. A razão para a produção vai-lhe chamar a reta ratio agibilium, é a reta razão para o agir, como é que eu acho, e aqui a virtude que está subjacente é a prudência, e vai chamar a razão produtora a reta ratio factibilium, a reta razão para a produção. E para a produção, e aqui muito interessante, qual é a virtude que está subjacente? A arte. Então a arte, neste universo, é uma virtude intelectual da razão poética. Então, fácil, não é? Assim é muito fácil. Ora bem, depois vamos mudar de universo. Mudar de universo quer dizer, vamos mudar de paradigma de inteligibilidade. Podemos usar este termo hoje em dia depois de Kuhn, não é? É Kuhn quem fala nos paradigmas relacionados com a ciência, não é? E diz que dentro do mesmo paradigma a ciência avança, quando se rompe os paradigmas, o paradigma entra em crise, entramos noutro paradigma. Então este paradigma entrou em crise e vamos entrar noutro paradigma. E o outro paradigma aparece-nos no século XVIII, portanto estão a ver, nos aparece bastante tarde e aparece-nos com Kant, cá está o nosso amigo, e chama-se universo da subjetividade. E este universo da subjetividade tem a mesma relação sujeito-objeto, porque a relação de conhecimento é sempre a relação de um sujeito com um objeto, só que agora não é esse sujeito que pergunta o que é este objeto, mas é deste sujeito que, centrado sobre si mesmo, pergunta como é possível conhecer. Pronto, já mudamos. Hã? Muito simples. Pronto. Perguntou, como é possível conhecer? Pronto, mudou o paradigma. Mudou o paradigma e estamos ainda no paradigma kantiano. Nós ainda vivemos no sujeito. E por isso, a filosofia para crianças está muito dentro do paradigma da subjetividade. Queria chegar aqui. E o que é que acontece nesse paradigma? Ouviram-me falar aqui a imaginação? Alguém ouviu eu falar aqui a imaginação neste paradigma da objetividade? Ninguém também não falou, não é? E se eu tivesse falado, o melhor era mandarem-me calar. Porquê? Porque a imaginação no universo da objetividade serve apenas esta dimensão, a dimensão do conhecimento. A dimensão da produção tem por base a razão. É uma criação racional. Ok? Vamos passar um bocadinho à frente, vamos passar para Kant. Ora, em Kant, muito rapidamente, porque isto varia 3 cursos. Temos as faculdades transcendentais do espírito de um lado, Kant vai fazer esta pergunta e vai tentar perceber como é que é possível então conhecer, faz a pergunta e escreve 500 páginas para responder. E dessas 500 páginas, que se chama Crítica da Razão Pura, ele chega à conclusão que as faculdades transcendentais do espírito são a sensibilidade, a imaginação, o entendimento e a razão. Mas ele diz, mas estas faculdades transcendentais do espírito trabalham com
a priori, ou seja, com coisas que vêm antes da experiência. Que coisas são estas? Para a sensibilidade é o espaço e o tempo. Eu só posso conhecer algo que esteja num determinado lugar e num determinado tempo, o meu tempo. Depois passa para o esquematismo e ele aqui não explica muito. Escreve 2 páginas e diz: isso é uma coisa escondida nas profundezas da alma humana, a gente não sabe muito bem isso o que é. Isto é a primeira crítica de Kant. Depois fala-nos no entendimento, com as categorias ou conceitos puros, e na razão. Mas ele depois escreve um outro livro, trata o problema da metafísica, que é o problema da razão, acaba por ser o problema da ética, e escreve uma crítica da razão prática. Mas faltava-lhe uma coisa, ele tinha dividido o homem em meio, um lado conhecimento, o outro lado a ação. E agora como é que eu junto isto? E com cerca de 68 anos, vai tentar juntar aquilo que tinha levado a vida inteira a partir. E então escreve uma terceira crítica, chamada A Crítica da Faculdade de Julgar, onde vai buscar esta faculdadezinha da imaginação que ele tinha deixado cair na crítica da razão pura e vai estudá-la, não é? E então temos uma obra sobre a imaginação. E é essa obra, e são esses princípios sobre a imaginação, que estão na base daquilo que nós hoje em dia chamamos a imaginação, a criatividade, a inovação. Agora sim, agora está tudo na imaginação. Reparem, porquê? Porque é essa imaginação que agora já não é razão com regras, é imaginação livre, senhora de todos os possíveis, tudo é possível, não é? Com esta imaginação, e por isso vocês vão ver aparecer na história da cultura o impressionismo, o cubismo, o surrealismo, o dadaísmo, aparecem todos depois de Kant. Não há nenhum que apareça antes de Kant. Ou seja, todas aquelas linhas artísticas que apelam ao sentimento, porque é por aqui agora, sim senhor, que nós vamos chegar lá, que apelam ao sentimento, que apelam a este impacto, à afetividade, tal afectos, a afetividade das obras no sujeito e a resposta que o sujeito dá a estas obras, é, na verdade, agora que vai aparecer. E passamos então à tal criatividade, fazendo a tal distinção. Criatividade pode ser ou encontrar a sua origem na razão, se estamos no universo da objetividade, ou pode encontrar a sua origem na imaginação, se estivermos no universo da subjetividade. Por isso, e agora, reparem, como eu dizia, não é na comunidade de investigação, mas fosse no aula, agora toda a gente vai para o quarto. É esta sensação, é este sentimento que se colhe daquela harmonia enorme deste bailado que é o Lago dos Cisnes. E porquê é que eu trouxe cisnes? Já vão saber daqui a bocadinho. Então, é este sentimento, é exatamente esta emoção que flui e que atravessa todo o nosso corpo e o nosso conhecimento que permite essa tal experiência estética. Está bem? E então cá temos a nossa amiga imaginação, e essa imaginação permite uma produção. Hoje em dia permite a produção, neste caso o Lago dos Cisnes, ou uma pintura, neste caso também sobre cisnes, é tudo cisnes hoje é só penas. Ou então, e isto achei uma delícia, que é o Lago dos Cisnes da Barbie. Acho uma delícia. O Lago dos Cisnes da Barbie. Isso é o apelo a quase uma meta-imaginação, à imaginação da imaginação infantil. Não é? É porque é a imaginação no seu mundo, que é o mundo infantil, mas da Barbie ainda é uma imaginação que é diferente. Ou que se sobrepõe não, que se complementa. Então,
Ora, a imaginação é uma das grandes áreas da investigação na filosofia, pois há uma série de reflexões sobre o papel da imaginação na procura do conhecimento. Agora percebem isto muito bem. E agora passar por uma comunidade de investigação filosófica, partindo do princípio de que a comunidade de investigação é em diálogo, e eu mudei isto hoje de manhã. Eu tinha comunidade de investigação de diálogo. E depois pensei, está mal. Ainda não falei contigo vocês sobre isso. Está mal. Não é uma comunidade de investigação de diálogo. É uma comunidade de investigação em diálogo, que é diferente, e já explico porquê. Ao pensar em conjunto, exatamente por causa disso. É porque a comunidade de investigação pensa em conjunto. Eu não tenho uma ideia, a Manuela tem outra ideia, a Melania tem outra ideia. Nós temos uma ideia que vai nascer do consenso, que é o que vem a seguir, alcançada pelo consenso. E daí é que o conhecimento, compreensão. É que o conhecimento que se gera numa comunidade de investigação é um pouco... Isto é difícil de fazer. E porquê? Estava a fazer isto e estava a pensar no John Rawls e no Vé da Ignorância na Justiça. Porquê? É porque eu acho que aquilo é muito difícil, não é? Eu vejo aquilo, estudo aquilo e não percebo nada disto, não é? O que é que este homem quer? Como é que isso é possível? Então, o que é que o John Rawls quer? O John Rawls diz, então vamos pensar sobre a justiça. E pensar sobre a justiça, vamos nos juntar todos e agora vamos, eu não digo vamos nos despir, mas vamos despojar, não é? De todas os nossos preconceitos, os nossos princípios, o nosso status social, o nosso papel social. Vamos esquecer que somos pais, mães, filhos, pobres, ricos, etc. Vamos esquecer tudo isto. Então vamos pôr sobre nós um véu de ignorância. E agora sim, vamos pensar sobre a justiça e tentar um consenso. E depois lá explica porque estou a lado, depois posso ir para o outro. E este seria a maneira mais equitativa. Estamos quase a acabar e eu também. Que alcançávamos então, pelo consenso, conhecimento, compreensão, de acordo com a razoabilidade da faixa etária a que pertence a imaginação empática, é uma aliada indispensável. Ou seja, eu fico fazer a empatia pela imaginação, porque eu não posso fazer a empatia de outra maneira. Dizem-me, agora vais pensar que és uma abelha. Mas não, com uma abelha só posso pensar pela imaginação, não posso pensar agora vou ser uma abelha. Só posso imaginar se seria uma abelha, não é? E o que é que eu faria se fosse uma abelha? Eu seria uma das operárias, das obreiras, ou seria a rainha? Eu queria ser a obreira, porque a rainha morre depois, não é? A obreira sempre tem mais uma vida. Ora bem, então vamos continuar, muito rapidamente. A investigação científica ou filosófica tem, por isso, diz Anne Berchat, citando John Dewey, a qualidade estética, quando os seus diferentes ingredientes constituem o quê? Uma experiência integral. E o que é que se chama a tal experiência integral? Agora sim, agora é fácil, agora é cabo rápido, vou apanhar as pontas todas. Agora é a ponta do conhecimento, a ponta da ação e a ponta da arte, não é? Apanho-as todas aqui. Aonde? Na experiência estética. E agora, reparem, se eu olhar para aí e começar a perguntar a toda a gente isto o que é, cada um vai dizer isto o que é, não é? Estamos no domínio do conhecimento. Depois temos o domínio da ação e temos o domínio da estética, que torna possível todo o processo do conhecimento unido, num uníssono, não é? De expressão. Filosofia para crianças. Esta é uma das coisas que a minha amiga Magda gosta muito de fazer. Eu gosto de dizer, é uma pedra no charco, não é? E é pedra no charco exatamente porquê? Porque, isto lembrei-me, a Joana que me perguntava qual é o nosso papel, o que é que andamos aqui a fazer. Olha, andamos a ser pedras de charco, andamos a pular para o charco, não é? Ou seja, andamos a tentar criar ondas, não é? Que vão ser cada vez maiores e cada vez mais abrangentes. A comunidade de investigação filosófica, uma pequena homenagem ao Lippmann, e a dimensão estética de uma comunidade de investigação caracteriza-se exatamente pela criatividade do discurso e pela imaginação capaz de discorrer, capaz de inventar e capaz de criar. Pode ser avaliada pela capacidade dialógica do grupo e em termos de harmonia, em termos de integridade, em termos de unidade, complexidade e originalidade. E agora percebem que isto são tudo conceitos que estão presentes na estética. A sombra é sempre negra, até mesmo a de um cisne branco, diz Pablo Neruda. Ora bem, então, vamos fazer uma comunidade de investigação que é uma sombra.
Bem, então temos vários exemplos de uma sombra, não é? E as sombras são sempre o resultado desta dimensão que tem a ver com luz e tem a ver com objetos. Bem, mas aí eu posso perguntar, mas será que é sempre negra a sombra, como disse o Pablo Neruda? Vamos, será que no maciço, com idades que se situem num estado de desenvolvimento, onde os sentidos e a imaginação, o imaginário, sejam ainda os grandes companheiros da aprendizagem, será que a sombra, a cor da sombra do cisne branco, poderá ser branca? É uma questão que eu achei que seria interessante. Alguns exemplos que eu daria se estivesse a fazer esta comunidade, colocá-los-ia para poderem observar. Já acabamos. Raquel. E qual o meu papel como facilitador? Se me dissessem, a sombra de um cisne branco, Gabriela, pode ser branca. Bem, neste caso, como proceder enquanto facilitador de acordo com o espírito da filosofia para crianças? Adorei esta foto. O espírito da filosofia para crianças está tanto aqui. Olha eu fui o facilitador, assim, olhar para baixo. As crias, não é? A ver qual é a individualidade depois delas e se estão todas lá. Ora bem. Poder pode. Não há nada que me diga que não pode ser. Mas eu introduziria a seguinte questão. Será sombra ou será reflexo? E isto dar-me-ia uma nova comunidade de investigação. Muito obrigada. Eu acho que em nome do grupo Gabriela agradeço a sua capacidade de nos afetar, porque acho que é isso que a Gabriela faz todos os dias e nestes bocadinhos que interage connosco. Obrigada. E agora tenho toda a certeza que a professora Gabriela está disponível para conversar connosco. Portanto, se alguém tiver alguma questão. Ela está de costas, mas está disponível. Muito obrigada. Ai, Dina. Eu vou começar com isso. Eu precisava já ter talvez um bocado mais de tempo, mas só assim a minha primeira reação é. Claro, ok. Vou-me centrar sobre a filosofia também, Gabriel. Então, esta mudança de paradigma do objetivo para o subjetivo. Sim. Traz-me. Quer dizer, a minha primeira reação infantil é. Mas ficamos a curto, não é? Porque a relação com a arte é uma relação dinâmica, não é? E depois, agora já estou a pensar, por causa desta coisa de ficarmos com o gesto, não é? Que fazemos. E o que acontece com a arte, que é super estranho, é que nós vemos uma coisa, e este elemento de recriação, que não acontece sempre, não é? Às vezes acontece ou não. Eu, por acaso, é muito agir, quando uma pessoa faz uma pergunta, nós todos, não sei se vos acontece, respondemos todos interiormente. Pronto, o meu preferido é o Kandinsky. E uma das razões é porque é que me dá imensa vontade de comer o quadro. É uma coisa completamente surreal. E eu nunca senti em ver em gravura e só senti quando vi ao vivo. E quando senti, eu não queria ser dali, porque aquela é uma vontade de comer que não passa, mas também não preciso de ser saciada, porque eu de facto não estou com fome, não é? Bem, isto fica. Portanto, ou seja, a minha, acho que não é mais. Desculpa, não é bem uma pergunta, é mais uma vontade. Que de facto é preciso inventar outro quadro teórico, não é? Que incorpore estas duas dimensões do objetivo e do subjetivo, não é? Porque ainda que seja possível descrever com esse quadro teórico aquilo que eu estou a dizer de uma forma muito terra a terra, como acontece com os quadros do Kandinsky, eles não tenho a certeza, mas parecem não conseguir explicar porque é que eu fico com o gesto, não é, desta recriação, porque eu de facto não fiz nada. É estranho, não é? Não. Pois. Aí eu sou uma mulher de. Eu costumo dizer, eu não sou filósofa, sou professora de filosofia. Eu gosto de estudar os filósofos.
e depois gosto de ter referências muito seguras, não é? Eu, neste caso, refugiar-me-ia em Merleau-Ponty e da fenomenologia da percepção, de imediato, não é? Quando me diz isso, eu pensei, Merleau-Ponty, fenomenologia da percepção. E fenomenologia da percepção aí aparece em cheio, não é? Nomeadamente na sua recriação, sob o ponto de vista fenomenológico, passa pela sua consciência, passando pela sua consciência, entra no seu mundo vivido, entrando no seu mundo vivido, capta-lhe um sentido. Captou-lhe o sentido, já lá está, é seu. Pode ser É por aí. Não é? É essa a linha que eu usaria. Obrigada. Mas Eu estou mais a rir porque eu agora estou. não é, agora é Goretti. Goretti, não é? Estou a sentir um bocadinho inteligente. Eu adoro, porque falou em Kandinsky, uau, nunca conheço, porque é assim. Aparece nos manuais de matemática Kandinsky para nós estudarmos as figuras geométricas. Muito bem, exato. E não é este grupo que eles estão no primeiro ano, eles agora estão no quinto, e fiz um trabalho com eles lindíssimo. Eles criaram só com figuras geométricas, usando o compasso, criaram obras de Kandinsky, ficou lindíssimo. Pusemos lá no colégio, e depois deram um nome, ficou coisas mesmo. E agora senti-me assim inteligente, uau, E depois há um outro também que agora não consigo lembrar o nome, era o Kandinsky, e o outro vai para Mondrian, que vai para sapatilhas. Sim. Mas eles gostaram mais de Kandinsky, realmente as cores e as formas. Foi muito mais. Eles têm razão. Foi um trabalho muito bonito. Sim, senhoras. Eu uma vez fiz uma coisa que eu acho que já muita gente fez. Tentou ficar sem voz. Que é levar um Miró para uma oficina de filosofia. Levar quadros de Miró. E então eu uso o Miró, mas não digo se o Miró é assim ou se é assim, se é assado. Eles é que depois escolhem como é que querem interpretar o desenho. E eu armada e esperta, perguntei: então, que idade é que vocês acham que tem uma pessoa que desenha assim? Estava à espera que eles dissessem: tem uma idade. Não, diz assim: tenho 54 anos. 54 anos? Então, mas porquê que dizes isso? Porque o meu pai tem 54 anos e desenha assim. E aquilo para mim foi tão... Olha, mas essa foi muito engraçada por causa do Miró. Nós fizemos um colóquio na universidade chamado Criatividade na Educação e achámos que o Miró ficava muito bem nos postas, não é? Nos cartazes. Colávamos os cartazes, passava um bocado, passávamos por lá, tinham desaparecido os cartazes. Não é muito engraçado, estava para casa do Miró e eu tinha para outra vez tudo desapareceu outra vez o Miró. Mas também para os Miró. Os maiores não. Os maiores, e sobretudo os das artes, dizem não. Isto não é arte. Isto não, para nós não. Os pequenitos, bem os 4, eles só gostaram daquilo. Pois. Depende, não é? Depende do seu mundo, depende da sua razoabilidade, depende do modo como eles estão, como eles são, depende de tanta coisa, não é? Nós temos o Archimboldo, não é? Conhecem aquela, se tivesse o meu computador aqui já projetava. O Archimboldo é um pintor do século XVI que faz umas figuras muito engraçadas, tem aquela figura das frutas, tem a cabeça das frutas, laranjas, bananas, todos, flores, mais não sei o quê. Estávamos na altura do Sr. Santo Cristo, a seguir ao Sr. Santo Cristo, e fizemos uma comunidade de investigação em plena rua, não é? Ficou aberta. E então, qual era a ideia? A ideia era, tapávamos o quadro do Archimboldo, fizemos assim uma reprodução grande, e depois íamos levantando devagarinho, de baixo para cima, não é? Que era para os meninos irem vendo o que é que aparecia. Apareciam flores, não é? Ou aparecia fruta, uma banana, uma laranja, um isto, um aquilo, e a Berta ia devagarinho, tirando coisa, destapando o quadro, não é? Até que pensávamos que aquilo depois ia ser um clímax de experiência estética das crianças, não é? E quando chega, e agora? Oh. Eles olharam, é o Sr. Santo Cristo. O andor do Sr. Santo Cristo na minha terra
Tem muita flor, tem muitas flores, vem todo cheio de flor. E os pequenos? É o sim, são pequenos. Dá-se foi. É o mundo deles, é o seu mundo que eles projetam, aqui é que está. Bem, obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada, eu é que agradeço. Para mais questões, obrigada. Encontramos daqui a um quarto de hora novamente nesta sala. Temos um coffee break ali, como sempre. Obrigada.